Meus amigos, o treinador mais demitido desse campeonato brasileiro desde o começo da temporada, não foi nem desde o começo do Brasileirão. Caiu, rapaziada, era mais do que esperado essa demissão. Fábio Carille, demitido da equipe do Vasco depois da derrota para o Cruzeiro por 1-0. É o que a gente vai ver hoje aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba. Antes de mais nada, rapaziada, eu peço a vocês, se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o teu like. É muito importante para os nossos canais, meus amigos. Então, rapaziada, a passagem de Fábio Carille foi encerrada pelo comando do Vasco em um cenário muito próximo do que já se esperava desde que ele chegou em São Januário, cercado de muita desconfiança pelo seu torcedor, não é? Após o Vasco não conseguir um acordo com outros técnicos, não é? Tentou o Pedro Caixinha, Renato Portaluppi, outros treinadores também estrangeiros, Gustavo Alfaro, não é? Que hoje está na seleção do Paraguai. E o presidente Pedrinho decepcionou a muitos ao escolher Fábio Carille, o seu primeiro treinador desde que ele tinha assumido o clube, não é? No lugar da SAF da 777. E um nome muito diferente, não é? Daquele perfil admirado pelo ex-jogador quando ele era comentarista, não é? Do Sport TV nesses últimos anos. Muito diferente, porque o Pedrinho sempre foi um comentarista de gostar dos times que jogam pra frente, até porque ele era meio atacante, não é? Com esse DNA ofensivo. Mas realmente, rapaziada, a escolha de Fábio Carille decepcionou a muitos e é diferente, sim, do estilo do que o Pedrinho sempre falava nas suas transmissões, rapaziada. Então, meus amigos, aquele legado de Fábio Carille de consertar, de organizar os sistemas defensivos não foi visto no Vasco da Gama, e a falta desse repertório ofensivo e também do controle de jogo ajudaram a acabar com o trabalho que pouco evoluiu. Mesmo nas vitórias, não convenceu a torcida Cruz Maltina, meus amigos, que vaiava, viu? Vaiava todo jogo. Perdia, era vaiado. Empatava, era vaiado. E ganhava os 3 pontos e também era vaiado o ex-treinador, agora o ex-treinador da equipe do Vasco da Gama. Foi demitido, não é, neste domingo, após essa derrota de 1-0 para Cruzeiro, lá em Uberlândia. E, curiosamente, essa demissão vem em uma partida em que o Vasco, na minha opinião, jogou melhor do que a equipe do Cruzeiro. Criou as melhores oportunidades, mas realmente parou em uma excelente atuação do goleiro Cássio, da equipe do Cruzeiro, que vem sendo muito cobrado aí pela torcida da Raposa, por várias falhas, né? Falhas seguidas. Mas ontem, realmente, contra o Vasco da Gama, fechou o gol. Três defesas dificílimas. E a nota oficial do Vasco, eu vou ler aqui para vocês. O Vasco da Gama comunica que Fábio Carille e sua comissão foram desligados do comando técnico da equipe. O clube agradece aos profissionais e deseja sorte na sequência de suas carreiras. Felipe Loureiro assumirá o comando da equipe de forma interina. Então, essa foi a nota do Vasco da Gama. Eu vi aqui o nome de Felipe. Felipe vai ser o novo treinador da equipe. O Felipe participou dessa escolha de Fábio Carille e agora assume a equipe interinamente no lugar do Carille, rapaziada. Inclusive, antigamente tinham vários torcedores do Vasco da Gama que defendiam a contratação do Felipe quando ele estava no Bangu, não é? Mas eu creio que muitos desses que defendiam já não defendem mais. Já não defendem mais realmente. Mas vamos voltar aqui a essa passagem de Carille, né? Foram 21 jogos, com 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, com um aproveitamento de 50,79% de aproveitamento, não é? Empatou com a equipe do Flamengo. Uma das reclamações da torcida do Vasco é porque o Vasco não conseguia competir com a equipe do Flamengo. Realmente o elenco do Flamengo é estrelado, tem 2 jogadores por posição, né, em cada lado, direita, esquerda, também no meio. Então é muita diferença realmente de elenco de Flamengo para Vasco. Mas a torcida queria, claro, que o Vasco da Gama pelo menos competisse. Esse último clássico empatou por 0-0. Teve algumas boas oportunidades, mas só não perdeu. A verdade é essa, por conta do goleiro Léo Jardim. Pegou bastante, realmente, o goleiro do Vasco da Gama. E para explicar essa saída de Fábio Carille, o presidente do Vasco afirmou que a decisão foi até demorada, mas que tomou tempo, né, para que não parecesse uma medida de se autoproteger. Essas foram as palavras
de Pedrinho na entrevista coletiva após essa derrota para a equipe do Cruzeiro. Agora, meus amigos, outra coisa eu vou falar aqui do Carille. Ele teve uma postura até dura com alguns torcedores, né? Porque nas coletivas de imprensa, a comunicação dele, por muitas vezes, era confrontadora, né? Ele ia pra cima mesmo do seu próprio torcedor e também só piorou o clima. Isso aconteceu no Santos no ano passado, quando muita gente defendia que o Miguelito entrasse na equipe santista e ele muitas vezes partiu pra cima de torcedores assim com palavras duras. E não foi diferente no Vasco da Gama. Inclusive eu separei um aqui, ó. E ele falou: "Vai apoiar só na vitória? Quem apoia? Porque a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando." Ele disse isso aí quando ganhou do Santos, né? Naquela partida de virada por 2-1 lá em São Januário. Ele disse essas palavras e eu guardei. Eu disse: opa, eu acho que eu vou precisar dessas palavras dele, porque eu vi esse filme se repetindo quando ele passou pelo Santos. E essa vitória foi contra o Santos. Então, teve aquelas palavras, né, do presidente Marcelo Teixeira também, do Santos, que disse que era inadmissível o Santos perder do Vasco da Gama. Hoje o Santos está na zona de rebaixamento, né? Vários problemas aí, ameaçado de cair também. E foi o próprio Marcelo Teixeira que escolheu o Fábio Carille. Então tem essa rusga aí também de Fábio Carille com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Mas voltando aqui, né, rapaziada, o Carille até teve alguns motivos, né, para ter alguns problemas aí no começo do trabalho dele no Vasco da Gama, né? Mais uma vez, o Vasco da Gama não acerta na montagem dos elencos e entregou alguns jogadores somente quando as competições já estavam em andamento. Agora, eu vou fazer uma defesa também ao Vasco da Gama e a Pedrinho. O orçamento é curto, né, rapaziada? O orçamento do Vasco da Gama é muito curto. O Vasco da Gama à procura de vender a sua SAF, não é? Entrou todo aquele dinheiro da 777 e as contratações que foram feitas, eu já falava desde o final de 2022, fazíamos aqui lives diárias sobre o Vasco da Gama e eu falava: eu não gosto, não estou gostando da escolha dos jogadores. Mas realmente o Pedrinho entrou, continuou, não é, também alguns jogadores que não corresponderam bem na equipe do Vasco da Gama. Agora, chegou um bom jogador, na minha opinião, o Nuno Moreira, e só. Para mim, os outros jogadores são bastante limitados. Já já eu vou falar aqui sobre isso, né? Inclusive o Carille, em entrevistas coletivas, defendeu o presidente sobre a falta de reforços e não cobrou publicamente por jogadores. Isso aí também pesou, né, para o Pedrinho fechar também com o seu treinador, porque ele não chegou em público e pediu reforços, como vários treinadores fazem quando o trabalho começa a complicar, né? E realmente, mas falando sobre o trabalho, um pouquinho do trabalho de Carille, foi um trabalho ruim. Vasco muito desorganizado, o elenco é limitado e o time não tem força física. É lenta, certo? Tem intensidade baixa, é muito espaçada, não é de hoje, não é de hoje, porque você pega os jogadores são os mesmos. Léo Jardim opera milagres ali no gol, mas você tem na ala direita Paulo Henrique e Pumita, são os mesmos. Você tem o Lucas Piton na esquerda e o Leandrinho, lateral esquerdo, reserva, e o Vitor Luiz também. Né? O Leandrinho joga mais de ponta quando os treinadores querem dobrar laterais, que eu acho, meu Deus do céu, quando eu vejo treinador dobrar a lateral do Brasil, não me entra na cabeça, rapaziada. Então, o João Vitor ali na zaga, né, que também não mostra o grande futebol desde que foi contratado. É um zagueiro que falha muito, é lento, erra muitas vezes o bote, não é? A intensidade do bote, leva vários cartões vermelhos. Essa é a minha opinião. O meio de campo que não consegue marcar, né? Então, rapaziada, a gente tá em 2025 e todos esses problemas do Vasco ficam escancarados. Entra treinador, sai treinador e essa questão de marcação ali no meio de campo, intensidade, não melhora. Eu vejo os jogadores do Vasco perderem a bola e voltarem andando. É o que eu vejo. É o que eu vejo, principalmente no meio de campo. Entendeu? Então eu acho que realmente é um problema. Então, rapaziada,
o Carille teve que fazer alguns improvisos, né? Até a chegada de Nuno Moreira, do argentino Benjamin Garré e também do angolano Lloyd Augusto. Vejam, o Lloyd Augusto mesmo fez uma live e disse que queria vir pro Vasco. O Vasco foi lá e contratou o cara. E a mínima condição esse cara de vestir a camisa do Vasco da Gama, com todo o respeito. Outra coisa, há uma pressão extra. Já havia uma pressão extra em cima do Fábio Carille, porque todo mundo, né, colocou que o Vasco tem o oitavo melhor elenco do Brasileirão. Eu acho que não tem. Eu acho que ali tá entre 10º e 11º, que é justamente a posição que o Vasco da Gama está neste momento. Com esse elenco, eu acho que o Vasco é para brigar ali, quem sabe por uma pré-Libertadores, ali na nona posição, na oitava colocação, né? Dependendo também porque você tem um time que tá lá em cima e passa por alguns problemas e cai pra caramba. Então abre mais uma vaga. Mas eu acho que ali o elenco do Vasco da Gama é elenco pra metade de tabela. Então, meus amigos, nessa coletiva aí que anunciou a demissão de Fábio Carille, o presidente realmente reconheceu que demorou para oferecer peças importantes para o treinador. Mas é aquela coisa, né? A gente sempre compara a versão do Pedrinho, comentarista esportivo, e a do Pedrinho, presidente do Vasco. Porque realmente há diferenças muito grandes que trazem tudo isso, todas essas dificuldades que ele tem de presidir um clube, com problemas dentro e fora de campo. Mas eu repito, é difícil você ser presidente de um clube que não tem cash. E você numa Série A do Brasileirão, onde você tem Flamengo, onde você tem Palmeiras, onde você tem Atlético Mineiro, tá lá na zona de rebaixamento, mas tem grana esses times, né? Hoje você tem o Cruzeiro do Pedrinho BH, que não contratou bem, na minha opinião, mas tem cash, tem grana, pode fazer um, um ajuste de rota. Você tem o Internacional, que é um time que tá bem ajustadinho, com o Roger Machado. Você tem o Botafogo, campeão da Libertadores da América, campeão brasileiro do ano passado, que tem grana, e demorou para fazer um elenco, mas vai chegar jogadores importantes aí. Com o Vasco não, né? Com o Vasco não. Tem que vender a SAF para poder entrar uma grana, rapaziada. Então, todas aquelas análises muito inteligentes, lá nos programas do Sport TV, fizeram, inclusive, o Pedrinho ser o melhor comentarista do Brasil. Eleito entre jogadores, eleito entre torcedores. E realmente, rapaziada, quando ele saiu, não é, dos estúdios da TV, colocou realmente à prova toda a visão que ele tem de futebol. E essa escolha para trazer um novo treinador demorou demais e eu acho que o Pedrinho se queimou, né, nesse processo no começo do ano, porque os salários são altíssimos, treinadores pedem de 1 milhão para cima, a verdade é essa. Então ele teve que escolher um treinador que tivesse um preço um pouco abaixo desses aí, o Renato Gaúcho, o próprio Pedro Caixinha, que eu não vejo condições de o cara ganhar R$ 1 milhão, como foi fechado com o Santos. Então ele fechou com um valor menor com o Fábio Carille, contra, contra aquilo que ele acredita, que é um time ofensivo. Contratou um treinador totalmente defensivo. E agora, meus amigos, ele vai ter que encarar de novo essa escolha de treinador. E o favorito, meu Deus do céu, o favorito é ele, rapaziada. Fernando Diniz, o treinador que divide mais opiniões no futebol brasileiro. Eu não digo nem que divide. Eu acho que hoje, depois da passagem da seleção brasileira, eu acho que é 80% contra e 20% a favor. Mas realmente, rapaziada, o Pedrinho gosta muito do Fernando Diniz. Fica minha dúvida na chegada do Diniz, como é que vai se comportar o Tietê, né? Já que o Fernando Diniz disse que se desculpou com o Tietê, né? E são águas passadas, tudo que aconteceu ali no São Paulo Futebol Clube. Mas realmente, rapaziada, fica a minha dúvida nessa questão de Tietê, como será esse relacionamento entre ele e o ex-treinador dele, Fernando Diniz, e com o Verratti também, não é? Porque o Verratti é um centroavante de finalização, é o centroavante de conclusão das jogadas. E esse tipo de atacante não agrada a Fernando Diniz. Fernando Diniz gosta de um atacante que saia muito, venha até o meio do campo e até a defesa. E que saia em velocidade, não é? Armando os contra-ataques também, como foi com o Germancano, no Fluminense. Fundamental para a conquista da Copa Libertadores da América, no Tricolor.
Também lá no São Paulo com o Brenner. Só que ele perdeu o Brenner durante a reta final do Campeonato Brasileiro. Aí degringolou o trabalho do Fernando Diniz. Mas ele gosta desse estilo de atacante. Ele não tem. O Verratti é o centroavante que está lá dentro. É lento. Já tem uma idade avançada. Agora deixa o homem lá dentro da grande área. Que ele vai entregar gols. Para mim é o melhor cabeceador do futebol sul-americano. E realmente, rapaziada, ele vai entregar. Agora, será um choque, viu? Caso realmente o Fernando Diniz acerte essa segunda passagem no Vasco da Gama, vai ser um choque dele com o Verratti. Eu não tenho dúvidas. Então, meus amigos, vai mudar. Se realmente ele fechar com o Fernando Diniz, vai mudar o estilo de jogo, né? Mas é aquela coisa. Tem jogadores que não tem tanta técnica na equipe do Vasco da Gama. Você tem que ter jogadores de, de técnicas de camisas 10 para poder jogar com o Fernando Diniz. Todo mundo tem que saber dominar uma bola e fazer um bom passe. Ah, eu trabalho isso, trabalho aquilo. Sim, a gente sabe que ele trabalha. Mas tem jogador que não tem condição de fazer aquele jogo de Fernando Diniz, aquelas saídas de bola bastante perigosas. Então, realmente, rapaziada, tudo indica que será Fernando Diniz. Agora, dependendo de como tá a pedida do Diniz, depois da passagem da seleção brasileira, ele não teve um bom trabalho no Fluminense no ano passado, deixou na zona de rebaixamento. No Cruzeiro teve um aproveitamento de zona de rebaixamento, já pegou uma equipe que tinha uma gordura de pontos, né? Deixada pelo Seabra, que hoje é vice-líder do Brasileirão com o Red Bull Bragantino. Não podemos esquecer disso, viu? Não podemos esquecer disso. O Diniz chegou na final da Copa Sul-Americana, mas já pegou um trabalho ali em andamento do antigo treinador, o Felipe Seabra, rapaz. Então, meus amigos, voltando a Fábio Carille, né, aquela entrevista coletiva após a derrota para o Cruzeiro, ele ressaltou essa visão dele do futebol, mas não encontra no mercado. E ele falou isso aqui, ó. Palavras de Pedrinho. Quando você chega a uma decisão dessa, você pensa em duas coisas: o que acredita de futebol e o que é ofertado no mercado. Estabelecer controle de jogo e ficar mais perto de fazer o gol do que tomar, além da pressão na saída de bola, é algo que eu gostaria. Mas daí a conseguir isso no mercado é uma coisa muito diferente, rapaziada. Então, meus amigos, são as palavras do Diniz. É aquela coisa, mercado. Mercado é o quê? É cash. É o poder de aquisição que você tem. E o Vasco da Gama nesse momento não tem. Então, tem que se contentar com treinadores que ganhem menos de R$ 1 milhão e que não agradam o DNA do torcedor do Vasco da Gama, que gosta de ter o controle de jogo, que gosta sim de buscar o gol a todo momento, né? Mas esses treinadores custam caro. Esses treinadores custam muito caro no mercado do futebol. E o Vasco da Gama e Pedrinho terão que fazer malabarismos para poder fechar com um treinador que tem um custo bom e também entregue um grande futebol. Eu poderia citar algum aqui. Léo Condé, treinador da equipe do Ceará. Não tem nome entre esses, mas faz mais um belíssimo trabalho com a equipe cearense. É um treinador que gosta de jogar para frente. É um treinador que já venceu o Vasco da Gama na Série B com o Sampaio Corrêa por 3-2, se jogando ao ataque, querendo a todo custo subir. Quase que atrapalha a subida do Vasco em 2022. E para mim é realmente, rapaziada, um nome bom. Eu acho que dentro do mercado do futebol custaria bem menos do que esses nomes consagrados. Agora ele tem que fazer uma proposta para tirar o treinador da equipe do Ceará, né? Mas eu tô vendo que realmente vai fechar com o Fernando Diniz aí, meus amigos. Será pura emoção nessa equipe do Vasco da Gama. Quem sabe também chega um treinador que não fique tão dependente o Vasco da Gama apenas das cabeçadas dos cruzamentos para Verratti, que, na minha opinião, é a única jogada que o Vasco tem ali no ataque. Tem qualidade com o Felipe Coutinho, né? Com o Payet, que tá aí em vias de encerrar o contrato, né? Tá com problemas pessoais aí. Mas eu acho que o Vasco pode ter outros meios de chegar ao gol, não só com cruzamentos para Pablo Verratti. Tem que continuar, mas tem que ter mais opções de ataque. Vamos ver. Será que Fernando Diniz realmente fecha? Rapaziada, quero perguntar a opinião de vocês. Deixa aqui o comentário. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Solta a voz tiba no botão vermelho de inscrever-se. Deixa o teu like, é muito importante. Para os nossos canais, rapaziada.